Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, suicídio e os seus mitos. Antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. E na quarta-feira também, às 15 horas, na tarde da bênção, culto voltado para a oração. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é muito alegria para nós receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o suicídio e os seus mitos. E eu quero pensar com você porque no mês de setembro as pessoas estão falando, separaram esse mês para estar abordando sobre esse tema. E essa questão do suicídio é cercada de mistério, até pelo fato de que muitas pessoas que dão cabo da sua vida ou atentam contra a sua vida, elas não gostam de falar. E isso é um impedimento para que as pessoas, para que elas possam receber ajuda. Por isso que alguns, poucos, eles falam, outros descreve quando fala, deixa bilhete, deixa alguma carta, mas muitos, quando falam que está desejando acabar com a vida, ou seja, desejando, desistindo da vida, elas, quando falam, elas são direcionadas para receber ajuda. E, por via de regra, a maioria dessas pessoas não comunica e elas não suportam a pressão, a dor, a perca, coisa do gênero, e elas adoecem e morrem. E por isso que é cercado de mistérios e há muitos mitos. E eu quero pensar com você sobre isso, lendo em primeiro lugar um versículo da palavra de Deus que encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos templo de Deus. O nosso Deus não é encaixotado dentro de um oratório, dentro de um caixote. O nosso Deus não está dentro de uma arca. O nosso Deus, ele habita nos corações dos piedosos que o invocam em espírito e em verdade. Estou falando aqui do cristianismo. Jesus disse que iria para o Pai, viria e estaria conosco todos os dias. Esta é a promessa dele e quem tem feito aliança com ele tem experimentado isso. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele fala este versículo dentro de um contexto das pessoas agirem, na autodestruição. E Paulo diz assim: aquele que destrói o templo de Deus, a casa de Deus, Deus o destruirá. E eu estou aqui para pensar com você sobre o suicídio. Uma vez que no mês de setembro as pessoas estão debatendo este tema, eu quero pensar com você sobre o aspecto. Tem muitos aspectos que nós poderíamos falar, mas eu quero pensar com você sobre o suicídio e os seus mitos. O primeiro mito que eu quero destacar aqui é que aquelas pessoas que anunciam, porque tem alguém que defende assim, aquela pessoa que fala que vai matar-se, suicidar, ela não suicida. E ainda usa uma frase: cão que ladra não morde. E é um engano. Muitas pessoas que começam a querer desistir da vida. Às vezes ela dá um sinal, dá outro sinal, que ela não quer viver, não quer prosseguir. Então é um equívoco, todas as pessoas que falam que quer morrer, ela não quer morrer coisíssima alguma.
verdade que ela não quer morrer, mas ela quer matar aquela dor que o sufoca e que ela não está dando conta de administrar. Então, esse ditado que cão que ladra não morde é um equívoco. Nós não podemos generalizar, dizer que todas as pessoas que dizem que vai suicidar não suicidam. Não, tem pessoas que vão falando, dando sinal, elas vão mostrando sintoma e nós precisamos de estar atentos, porque sinais de alerta. A família, ela precisa estar atenta. As pessoas que convivem com as pessoas, seja na escola, seja em casa, onde for esfera de ação, a pessoa precisa estar atenta, porque esses sinais, eles anunciam algo que pode ser fatal. O segundo mito que eu quero pensar com você é que eles definem que somente as pessoas doentes, ou seja, aquelas pessoas que têm situação, uma mente doente, aquela pessoa que é saudável, ela não suicida. Somente as pessoas que têm essa tendência. É um equívoco. Uma pessoa pode ser saudável e ela pode dar um surto psicótico. E o que seria isso? Uma pessoa que ela pode surtar e ela, na hora, ela querer dar cabo da sua vida. E aí você fala assim, como pode... Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente pensar sobre isso, porque existe o suicídio planejado e existe o suicídio, nessa questão que a pessoa surta. E você não pode colocar todos no mesmo pacote e aí fazer um julgamento, dizer assim, essa pessoa, ela foi uma covarde, essa pessoa... E aí há uma série de coisas que as pessoas atribuem. Essa pessoa, ela fugiu da realidade. Ora, pode ser que essa pessoa, ela estava seguindo o curso da sua vida e ela, de repente, ela surta. E ela, então, já não tem condição de administrar, ela sai de uma hora para outra. Ela não só se destrói, ou poderia destruir inúmeras pessoas. Então, o segundo mito é ter essa ideia que é somente a pessoa que tem uma mente suicida que vai suicidar. Não, pode ser uma pessoa que ela é saudável. De repente, ela pode surtar. Terceiro ponto que eu quero pensar com você é sobre as pessoas que estão agindo diretamente com essa questão, porque há questões patológicas, ou seja, de família. A questão que eu quero colocar aqui, porque as pessoas assim, toda pessoa que tem essa tendência, porque é questão espiritual. Nem sempre. Pode ser uma questão patológica. Pode ser uma pessoa que ela é propensa. E aí a pessoa assim, toda pessoa, isso é o diabo. Indiretamente é o diabo mesmo. Mas só que acontece o seguinte, porque tudo tem a origem lá no pecado. Essa insatisfação, essas questões. Mas a pessoa está com encosto, está com um demônio. Olha, pode ser uma pessoa que está doente. Então, quando nós atrelamos tudo isso, é um equívoco. Então, isso é um mito. A pessoa associar todas essas questões à questão espiritual. Como eu disse, pode ser uma questão patológica, uma questão de uma doença, uma questão de família, uma questão relacionada. Uma pessoa que já tem essa disposição para de deprimir, de adoecer. Então nós não podemos. Então essas questões precisam ser avaliadas à luz da realidade, daquilo que nos cerca no dia a dia. Mas nós estamos falando sobre isso, mas sobretudo
eu estou aqui para pensar com você sobre aquilo que é a palavra de Deus. Por isso que eu quero retornar a esse versículo que eu diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, quer dizer, vocês são, é sagrado. Então, há inúmeras maneiras da pessoa dar cabo da sua vida. E às vezes até ridicularizado, quando nós abordamos como cristãos, assim: você não pode ingerir droga, você está morrendo aos poucos. A pessoa ironiza e diz o seguinte: eu também não tenho pressa de morrer, não tem problema. Mas, por exemplo, o tabagismo, a igreja evangélica foi a primeira a confrontar os defensores, de que isso não era nocivo à saúde. Então, uma pessoa que envolve, por exemplo, no tabagismo, uma pessoa que come demasiadamente, tudo isso é suicídio, autodestruição. E a palavra de Deus diz que quem age dessa maneira, nós não podemos viver para comer, nós precisamos de comer para viver. Você que está me assistindo, não se iluda, isso é pecado, é destruição, é suicídio, E o homem, ele morre pela boca como um peixe, que come demais, come em demasia. Então, se ele souber viver, a pessoa pode precipitar. Quantas pessoas que às vezes ela tem uma doença, ela não pode ingerir um tipo de alimento, ela insiste e dizer: não, eu sei, ninguém morre antes da... Pode morrer. Aliás, a Bíblia diz assim que Deus, ele não... aliás, a Bíblia diz assim que o ímpio, ele morre precipitadamente. Uma pessoa pode... Então, imagina alguém que envolve com o mal feito, de um modo geral, ela antecipa a sua morte. E assim também a pessoa pode destruir a sua vida. E nós estamos aqui para dizer que é o seguinte: que uma pessoa que planeja o seu suicídio é diferente de uma pessoa que dá um surto psicótico. As igrejas, a sociedade, há alguns tempos atrás, nem sequer gostava de falar sobre esse assunto, evitava esse assunto. Aliás, ninguém gosta até hoje. Eu estou aqui falando por uma questão de necessidade. Mas é um assunto muito forte para a gente dizer, para não dizer outras palavras. Mas o que eu estou pensando com você? Nós precisamos de estar assistindo as pessoas que têm essa tendência. Nós não podemos ignorar os sinais de alerta dessas pessoas. Quando essas pessoas morrem, nós não temos que ficar julgando. Nós não temos que ficar atribuindo, até pelo fato de que a palavra de Deus não nos dá essa atribuição de ter, um olho clínico para conhecer o que aconteceu. Nós não temos um olho clínico espiritualmente falando para decifrar a razão pela qual levou essa pessoa. Aliás, nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que eram espirituais e pediram a morte. Nós temos o caso de Elias. E ele pediu a morte e Deus nem permitiu que ele passasse pela morte. Ele se sentiu tão pressionado que ele desistiu, queria morrer. Nós temos o caso de Jonas, que ele sentiu vontade de morrer também. Quem sabe você que está me assistindo está pensando em desistir da vida. Olha para um lado e para o outro, não vale a pena viver. Esta é a conclusão que você está tirando dos resultados da vida que você está levando hoje. Mas eu estou aqui para te dizer que é o seguinte: se você permanece vivo é porque Deus tem plano na sua vida. Deus ainda quer usar você, Deus
você precisa de analisar que alguém que precisa de você, a sua família precisa de você. E quando a pessoa faz isso, ele não só destrói assim, mas destrói todos os seus familiares, os seus entornos. Você precisa de render a Deus. Você precisa de se entregar a Deus. E falar, Deus, eu preciso. E você precisa buscar ajuda caso você esteja nessa situação. Compartilhe a sua dor. Compartilhe a pressão. Talvez você sente assim por a perda, por uma traição, por uma decepção. Ou até mesmo por causa de uma doença. Procura ajuda. Há profissionais que podem te ajudar. Há profissionais na área da saúde que podem te ajudar. Há pessoas na área espiritual que podem te ajudar. Você não pode se isolar. Esse caminho é um caminho sem volta do isolamento. Você procura Deus e procura pessoas que possam te ajudar. E você, familiar que está me assistindo, se tem alguém com esses sintomas, aproxima dela, porque ela precisa de ajuda e talvez ela não sabe o que fazer. E eu quero orar e pedir que Deus nos ajude, porque aquele que auto se destrói, Deus o destruirá. Então, se é algo premeditado, algo planejado, você está sentindo e não procura, não vamos colocar aqui no mesmo pacote aquele que dá um surto, a pessoa que dá um surto, na realidade, ela torna incapaz de pensar racionalmente e ela perde noção. Ela perde a noção da realidade. Mas aquele que está planejando, ele, antes, em vez de planejar o suicídio, ele planeja procurar alguém e vai encontrar uma mão estendida. Eu, por exemplo, que estou aqui, me proponho te ajudar, caso você se sinta assim. É só nos procurar. Eu quero orar. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração por estas pessoas que estão vivenciando um momento escuro, um momento de dor, um momento de dúvida. Eu te peço que esteja manifestando o Teu poder, a Tua graça, para que elas possam sair desse labirinto e colocar os seus pés sobre uma terra firme e olhar para o horizonte, a infinidade de oportunidade que o Senhor tem para aqueles que confiam no Senhor e confiam em si mesmo. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.